Paz, graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixa o seu like. Vocês estão vendo aqui? De um lado, hebraico bíblico, de outro lado, grego bíblico. Isso, claro, é uma tradução em grego em relação ao que nós temos em hebraico. Esse texto é de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Só confirmando aqui rapidamente. 1:26, perfeito, é isso aí mesmo. 1:26. Então, o que nós temos aqui relacionado ao texto, lembrando, preste muita atenção do que eu vou te dizer. As escrituras devem ser analisadas de forma plena, devem ser entendidas de forma plena. Se você, por exemplo, que está estudando com um judeu ou um rabino, nesse sentido, nem todo judeu é rabino, mas todo rabino é judeu, vamos colocar assim. Se você está estudando, essas explicações vão destoar, uma vez que ele tem uma mentalidade mais unilateral. O que vamos dizer aqui é que existe sim a pluralidade de Deus no Antigo Testamento, onde os pais da igreja, que conheciam tanto o hebraico quanto o grego, já também tiveram essas percepções. Muitas das vezes, os estudos vindo de alguém que tem uma mente um pouco diferente do cristão, ou daquele que acredita no Antigo e Novo Testamento, ele vai muitas vezes destoar regras gramaticais da língua hebraica para adaptar-se à sua maneira de enxergar as coisas. Lembrando, o que Jesus diz em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na internet tem muitos ataques concernente à Santíssima Trindade. Agora, os meus olhos estão voltando para a gramática e a sintaxe da língua hebraica, e aqui no canal também vai ter análise dessa natureza e muito mais profunda do que isso. Lembrando que tanto hebraico quanto grego deve ser entendido na sua gramática. Muita gente ensina gramática de forma errada, porque não aprendeu ou não quer aprender com quem sabe. Não estou falando de mim, estou falando de outras pessoas. Aprender com quem de fato sabe gramática, sabe que é um artigo, substantivo, pronome, numeral, verbo, conjunções, advérbio, interjeições, formas nominais do verbo, infinitivo, participo e várias outras questões relacionadas a isso. No entanto, eu estou aqui com duas poderosas gramáticas antigas relacionadas à Bíblia Sagrada. De um lado eu tenho hebraico e de outro lado eu tenho grego. E vamos analisar a partir da língua fonte e também da língua receptora. Nós temos um texto aqui, literalmente vamos analisar a base da língua hebraica. Vayomer Elohim Naser Adam Beltsalmenu Kidemutenu. Ou seja, a comum tradução que você vê é o seguinte: disse Elohim, façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos o homem com a nossa imagem, vamos colocar assim, conforme a nossa semelhança. Tá? Deixa eu pegar aqui um texto bíblico aqui rapidamente. Deixa eu ver se tem alguma Bíblia aqui. Vamos pegar uma Bíblia.
para se tornar mais dinâmico, eu tenho aqui, ó, vamos ver o texto rapidamente aqui. Eu vou analisar a partir da língua hebraica e da língua grega, o que nós temos aqui. Mas vamos ver o que nós temos na nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, não é nem e disse Elohim, Elohim é mais no literal. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, Belsamenu, conforme a nossa semelhança, que demutenu. Até aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeira questão aqui que vamos analisar. Tradução aparentemente boa para entendermos. No entanto, aqui observamos que esse substantivo que está aqui, esse substantivo, ele é um substantivo plural. Plural. Ele é um substantivo estritamente plural. Por quê? O in que está aqui nele marca que ele está no plural, que esse substantivo está no plural. Nesse sentido. Não no singular. No entanto, o verbo está no singular. Vaiome é singular. Substantivo no plural. Alguém poderia dizer que o verbo é que manda no substantivo. Na verdade, nós temos aqui aquilo que chamamos de linguística contractio ad sensum. São termos linguísticos que vemos que o substantivo e o verbo estão não concordando. O verbo estando no singular exige que o substantivo esteja também no singular. No entanto, línguas antigas têm uma quebra relacionada à sua gramática. E é o contexto gramatical que vai nos ajudar nessas questões. No entanto, podemos observar alguns pormenores. Vamos pegar somente essa frase. Essa frase termina exatamente aqui. Termina aqui essa frase. Por quê? Porque ela é considerada uma oração principal. No grego, nós temos kaipen hotheos. Hotheos. Nesse sentido. Kaipen hotheos. Novamente, hotheos termina aqui também. Chamamos essa oração também de OP. OP. Vou colocar aqui. Oração principal. Dentro da oração principal, o que nós temos? Tanto a expressão nascer Adam, Betsaminu Kidimutinu, tanto Poietmen Katiekona, Remeteran Kaikati Homoiosin. As duas orações, elas concordam, ou os dois textos bíblicos estão concordando. O que nós temos aqui embaixo? Nós temos uma classificação de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O-S-S-O-D. Aqui também eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O-S-S-O-D. Até o presente momento, nós observamos classificações sintáticas. Nós temos uma oração composta por subordinação. Ela é substantiva, ela não é adjetiva ou adverbial, mas é substantiva, funcionando. A oração subordinada funciona como um substantivo. E dentro do funcionamento do substantivo, ele é considerado objeto direto ou uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque o meu verbo vaiomer, e disse, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo. E sendo um verbo transitivo, ele vai querer um complemento. E o complemento desse verbo, tanto no hebraico quanto no grego aqui também, carro de eipen, kai eipen,
verbo transitivo, vai exigir um complemento. Exigir um complemento. Dentro desse pressuposto, observamos que o complemento dele já está dentro dos pressupostos, dos parâmetros que acabamos de dizer aqui. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tanto no hebraico quanto no grego. No entanto, vamos agora analisar internamente a questão. Oração principal, oração subordinada. Observe que a oração principal e a oração subordinada, o sujeito não muda necessariamente assim. O sujeito, o primeiro sujeito, Elohim, ele não muda. Mas observe no hebraico em relação ao grego. Ok? A pergunta é, Nasser. Passamos. Claro, passamos está no... Passamos por causa dessas características que nós temos aqui. Essa característica aqui indica que aqui está no incompleto. Essa característica aqui indica que esse verbo está no cortativo. Estando no cortativo, ele mostra uma ideia de volição. E o cortativo vai utilizar a primeira pessoa do plural, neste caso aqui. No grego nós temos poiesomen, que vai ajudar também a entender que aqui está no cortativo, que poiesomen é subjuntivo. Olha essa marca aqui do subjuntivo. Diante de um verbo contrato poiel, nesse sentido que é um verbo contrato, vogal temática se alonga. Então, eu tenho passamos também no subjuntivo. Existe a modalidade desse subjuntivo também, nesse sentido. Então, cortativo representado pelo subjuntivo. Subjuntivo também sendo entendido como um cortativo. Ambos estão na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Ambos na primeira pessoa do plural. Eu tenho a palavra nós. O pronome que nós temos tanto em hebraico, quanto em grego, na relação poiesomen, nesse sentido, o men aqui, vai dizer que pronome linkado na raiz do verbo, ou seja, a raiz do verbo tem sufixos pronominais, indicando a pessoa, se é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E aqui nós temos cortativo, que está no... o verbo, ele é plural. O cortativo vai indicar também plural. Então tem uma concordância entre verbo e o seu modo. Verbo e sua volição. Observe, verbo no singular, mas aqui o verbo está no plural. O mesmo sujeito do verbo no singular é o mesmo sujeito do verbo agora no plural. Singular, e disse Deus. Mas o sujeito, cadê o sujeito aqui? O sujeito está no singular ou no plural? O sujeito está no plural. Se vamos retomar Elohim, porque pelo contexto é Elohim, Elohim ele é um substantivo plural. Nascer, verbo na primeira pessoa do plural. Nascer. Esse nascer aqui, primeira pessoa do plural, concorda-se também com o grego? Primeira pessoa do plural. Vamos colocar assim, PP, plural. Só que o grego colocou o Elohim no singular por causa do verbo eipen.
porque o grego tem como fazer isso, tá? E quem fez isso aqui foram os judeus, que estavam traduzindo o Antigo Testamento. Mas por que eles colocaram ali no singular? Por causa que o grego exige uma concordância de um verbo. E muitas vezes eu posso também ter um constractio ad sensu, uma não concordância de um verbo, mas o grego ressalva ou resguarda mais ainda essa ideia para o neutro. Gênero neutro plural como verbo no singular, e o contrário também é verdade. No entanto, a segunda sentença que está aqui está no plural. Sufixo pronominal. Sufixo pronominal. O modo que está aqui e o modo que está aqui estão no plural, indicando que a pessoa é plural e a pessoa é nós. Nós façamos, desejo, façamos, para que façamos, tá? Está referenciando nós, para que façamos. E diante desse pressuposto, assim, observe que o pronome foi omitido, porque geralmente uma palavra em grego ela exige o pronome para enfatizar. No entanto, o sujeito está diante do seu contexto, nesse sentido. Mas o sujeito aqui, na segunda pessoa, é plural. Plural. A pergunta é, por que o autor escreveu isso no plural? Estando no cortativo, é um desejo. Agora, não vinha inventar de plural majestático. Aonde que na gramática hebraica tem plural majestático? Aonde? Na gramática hebraica. Gramática aqui é gramática, no seu contexto, tem plural majestático. Aonde? Mostre para mim, por favor. Mostre. Ah, mas por que o gramático? Não quero saber de gramática, quero saber no texto. Gramática, quer arrancar gramática? Quer saber gramática hebraica? É só vir para o texto, meu amigo. É só vir para o texto. É só vir para o texto. Tá? Então o texto vai ajudar a compreender os conceitos gramaticais. Os conceitos gramaticais. Tá? E diante desse pressuposto, observamos. Verbo no plural. Agora, uma outra questão. Ah, só tem esse verbo no plural? Calma aí. No grego também, eu tenho substantivo. Tselen. Betsalmenu. Ou seja, na gramática hebraica, nos substantivos, os substantivos eles também carregam sufixo pronominal. E a pergunta que está aqui, ó, olha só. Observe que aqui está em vermelho, mostrando que o sufixo pronominal indica também a primeira pessoa do plural. Ambos os substantivos. Primeira pessoa do plural. Na verdade, a frase está cheia de palavras no plural, começando pelo início. A expressão Elohim, perfeitamente. Depois, internamente dentro da oração, nascer, façamos. Depois, enu, nossa, enu, nossa imagem, nossa semelhança. Nossa imagem, nossa semelhança. Primeira pessoa do plural. No grego, nós temos eikona, imagem, eikona está no singular, perfeitamente. No entanto, esse pronome remeter, embora nós vemos aqui a terminação dele sendo singular, por que singular? Igual no hebraico, tá? Está apontando exatamente eikona, porque eikona está no singular. Também homoiosim também está no singular.
O pronome está fazendo dupla função. Apontando para icona, apontando para homoiosim. Nesse sentido. Singular. E aí, professor, está tudo singular. Não, calma, gente. Isso aqui é pronome possessivo. Isso aqui, ó, você acha que isso aqui, ó, essa raiz aqui, é uma raiz. É uma raiz. Remé. Remé é o quê? Vem de, no grego vem de remeis. Remeis. Remeis aponta a primeira pessoa do plural. Remeis. Nós. Remeis. Vós. Autoi. Eles. Remeis. Olha lá. Remeteram. Primeira pessoa do plural. Colocamos no acusativo singular por causa que a referência é singular, da mesma forma que Betsal, menu, o substantivo é singular, e de Mutenu também o substantivo é singular. No entanto, isso aqui é pronome. Pronome, tá? Possessivo. Pronome pronome pessoal, né? Pronome pessoal plural. Primeira pessoa do plural. Apontando a primeira pessoa do plural. E a primeira pessoa do plural o quê? Vai concordar com o sujeito. A concordância, gente, agora vamos ver aqui, ó, hebraico, isso aqui é hebraico, tá? Concordância. Concordância. Pronome é plural porque o verbo aqui é plural. Então, o verbo concorda com o pronome. O sufixo pronominal. Da mesma forma, o pronome remeteram está concordando com poiesomen. Poiesomen. Poiesomen está no plural. Remeteram está na primeira pessoa do plural. Ele é singular no sufixo para concordar com a icona, para concordar com homoiosim. Isso é pronome no grego possessivo. Pronome é aquele que fica em lugar no nome para evitar redundância. Tanto no hebraico quanto no grego. O pronome concorda em gênero e número. Gênero e número. Pronome concordando com o número. Pronome plural concordando com verbo no plural. Pronome plural concordando com verbo no plural. A referência é singular. Por isso que é nosso e não nossos. Ok? Quando existe pronome plural com referência no plural, é nossos ou nossas. São regras pronominais que existe no hebraico e também existe também na língua grega. Portanto, pode falar o que quiser. O hebraico e a tradução da Septuaginta nesse texto dá base para entender que Deus é plural. Tá? E você vai dizer que nós somos feitos imagem e semelhança de anjos? Ah, não, deixa eu falar com os anjos. Aqui é o cortativo, não está no modo, no grau cal, né? Não está no grau cal aqui. Não está na voz ativa, simples, tá? Ah, aqui não está nos contextos se entendemos. Não, peraí, gente. Gramática é gramática. O resto é chororô. Se estão chorando é porque isso aqui interrompeu e interferiu na fé de alguém. Então, mas não venha com conversa fiada analisar o texto. Estou analisando o texto sob o ponto de vista da gramática. E os dois textos em grego e hebraico, concordando praticamente em sintaxe 100%. Tá? O que vai destoar aqui é questão de morfologia, mas concordando 100% em gramática. Em classe gramatical vai destoar alguma coisa. No entanto, pronome fazendo função para o sujeito plural, pronome plural, primeira pessoa, concordando. Pronome é aquele que fica no lugar do nome.
Sufixo pronominal concordando com o sujeito. Perfeito. Sufixo pronominal no plural, sujeito no plural. Pronome aqui é singular e aqui também é singular. Tudo singular. O substantivo é singular. Porque está pegando exatamente a expressão aqui, eikona. No caso aqui, os substantivos estão pegando esses pressupostos para nós termos uma ideia perfeita. No caso aqui, vamos ser mais claro, o nós aqui, que se refere ao sujeito, o substantivo dele está no singular. O nós aqui, que é o substantivo, que é o sufixo pronominal plural, o substantivo que ele está fazendo referência está no singular. Nossa imagem. Nossa, plural, sufixo pronominal, semelhança. Nossa, plural, imagem, singular. Nossa, plural, eikona, singular. Ok? Por isso que pronome, agora tem um pronome aqui. Plural, primeira pessoa. E aqui é um pronome para as duas palavras. Aqui, sufixo pronominal para as duas palavras perfeitamente, como exige a gramática hebraica. E aí, gente? Tem ou não tem pluralidade no texto? Embora os judeus tiraram aqui o pronome, não interessa. Quer tirar o pronome? Mas não tem como tirar o pronome aqui do verbo. Ok? Não tem como tirar o pronome aqui do verbo. Está linkado no verbo. No hebraico é mais bonito ainda. Sufixo pronominal nos substantivos, concordando com o plural perfeitamente. Verbo singular, substantivo no plural, verbo no plural, pronome no plural. São uma pequena análise gramatical que nós temos aí da língua hebraica, da língua grega, em relacionado ao texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Por isso, a força é gigantesca para aquelas pessoas que acreditam na Santíssima Trindade. Porque aqui não é singular. Não é singular. Uns entendem a pluralidade de Deus. Ah, se Deus é plural, então não é singular. Ok? Fica com esta palavra. Deixa seu comentário, deixa aí as suas considerações, ponderações, tamo junto, e envia isso para quem você quiser, para o professor que você quiser, ok? Tá bom? Estamos aqui analisando estritamente a língua hebraica diante da língua grega também, relacionado a isso. O resto é blá, blá, blá.